Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Sou o Rafa do canal Concordem com o Rafa. Eu tenho escolhido o filme Ovelhas Detetive. Ele está no top 10 da Amazon. Ele tem uma nota muito boa no IMDb, 7.5 de 10. E o que significa esse filme? Exatamente o nome que eu estou falando, Ovelhas Detetive. Por quê? Porque o George Hardy, que é um pastor da cidade de Denbrook, uma zona rural da Inglaterra, ele cuida de várias ovelhas, onde ele colocou o nome de cada uma delas, e ele sempre lê um caso de assassinato, um livro, um romance, né, na verdade, falando sobre como que a pessoa, quem matou, quem não matou e tal coisa. Só que a Lily é uma das ovelhas mais inteligentes, tanto que ela até descobre quem é o caso antes. Só que acontece um grande problema. Como que o George Hardy é uma pessoa rancorosa e ranzinza, ele acaba aparecendo no outro dia morto, pessoal. E aí quando acontece isso, a gente vê que várias pessoas podem ter matado ele, que nem os livros da Agatha Christie, né? E aí começa as ovelhas mesmo, porque já que o oficial Tim, ele não é muito inteligente, no começo, as ovelhas começam a ajudar. Tanto que junta o Mimoso, o Sebastião e a Lily. E essas três ovelhas começam junto a ajudar o oficial. Só que o grande problema é que aparece uma pessoa inusitada. A gente nem imaginava que o George tinha uma filha, a tal da Rebecca. E aí quando chega, acusam ela como a principal culpada. Mas será que realmente ela é a culpada? Tanto que aparece a advogada dele, e a advogada dele fala que vai ler um Novo Testamento que ele fez 3 dias antes de ele morrer. Aí me pergunta, mas o que ele tinha de tanto valor? Eu vou revelar, calma aí. E aí, pessoal, o que acontece? Quando que a advogada vai ler, ela fala, quero tal pessoa na sala, menos uma nova pessoa que é um repórter júnior, o Elliot Matthews, que na verdade ele tinha vindo ver uma exposição onde que ele não gostou nem um pouco, e aí ele bateu o carro dele, foi rebocado e tudo mais. E aí essa advogada expulsa ele, e a gente descobre também que o George tinha um filho, só que esse filho dele mora na África, tanto que ele faz ligação junto com a advogada e todos os outros presentes, onde que está o rei, o reverendo, o pastor árabe e uma mulher chamada Beth, onde que ela pegou uma das cartas que o George tinha mandado para a Rebecca. Só que ela não sabia que a Rebecca era a filha dele, e ela roubou essa carta mesmo assim. E aí, pessoal, as ovelhas, como eu disse, começam a tentar solucionar o caso. Só que o grande problema é que, como eu disse, o oficial não é tão inteligente, então elas começam a ajudá-lo. E aí a gente pensa primeiro que pode ser o Caleb. Só que aí a gente descobre que o Caleb, na verdade, ele também era um pastor, só que ele era um pastor do mal. Por quê? Porque ele estava se unindo com o rei, que é o açougueiro da cidade, para eles começarem a vincular as ovelhas com o açougue. Então eles iam fazer uma parceria, já que ele cuidava das ovelhas, o cara cuidaria do açougue e eles fariam uma parceria. Só que as ovelhas, quando descobrem isso, elas conseguem fugir. Só que o problema é que o Sebastião, que é um deles, ele é atacado e ele acaba morrendo na frente da Lily e do Mimoso. Só que ela achou que as pessoas e as ovelhas não morriam, que as ovelhas, quando morriam, elas viravam nuvens. Só que isso era tudo uma coisa fake, né? Todo mundo sabe que as pessoas morrem e as ovelhas morrem, todo mundo morre. E aí, quando aconteceu essas coisas, ela viu que a vida realmente existe, que as mortes existem tanto na ficção quanto na realidade. E aí ela descobre também que ele era uma ovelha do inverno, um cordeiro do inverno. O que significa isso, pessoal? Todo cordeiro que nasce no inverno ele é excluído pelo resto do grupo. Ou seja, tinha um nenenzinho lá também que não tinha nome e ele sempre foi excluído. E a gente descobre que o Sebastião, que se sacrificou para salvar os dois, também era um desse que o George resgatou ele num circo. Por que eu estou falando tudo isso? Porque vocês vão entender mais pra frente. E aí, o nenenzinho, o cordeiro do inverno, fala que viu o fantasma do George, só que ninguém entende o que significa isso. E outra coisa importante que eu tenho que falar é que na mão do George tinha uma tinta verde. E a gente se pergunta, mas que tinta verde é essa? Já que ele usava um produto azul, que era o tal do Orfe, e era por causa disso que também poderiam ter matado ele, já que ele vendeu a patente e estava ganhando 30 milhões. E aí a gente fica desconfiando, quem será que matou ele? A filha. E aí acusam a filha, até que as ovelhas, o nenenzinho entra pelo tubo de ventilação, onde que a filha dele está presa, e faz uma marca com tinta, mostrando que o azul
com outra cor, ia dar o verde, que era da mão do George. Mas por que é importante? Vocês vão entender mais pra frente. A ideia é genial do filme. Aí o oficial acha que as ovelhas estão tentando ajudar, um monte de gente acha que ele tá louco, e mesmo assim ele vai acreditando. Até que ele tem uma pulga na orelha dele. Quando ele vê o cordeirinho do inverno com as patas pintadas, ele vê que a filha do George não é mentirosa, que ela tá falando a verdade. E aí ele tem ideia do que? Antes de ele prender ela, ele tem a solução. Ele descobre finalmente quem matou. E aí você me pergunta, foi a filha dele? Não, pessoal, isso daí foi tudo uma armação pelo próprio filho. Porque como a filha dele tinha um nome estranho e ela mudou para Rebecca, o filho dele também mudou. Sabe para que nome, pessoal? Elliot Mitchells. Por que ele matou? Porque ele descobriu dos 30 milhões do pai dele. Então ele decidiu matar, ele fingiu que ele bateu o carro. E que significa tinta verde? Era a cor do cabelo dele que ele deixou manchado. E aí, por causa dessa tinta, ele pintou o cabelo dele de amarelo. Por isso que a gente não via. Aí quando o oficial pega alguma coisa dele para fazer o teste de DNA e provar que ele não é filho do George, ele sai correndo. Até que a gente vê que duas ovelhas que sempre adoravam caos se unem. E aí o Reg e o Ronnie cercam um carro, começam a dar várias chifradas no carro e conseguem prender o filho dele. E aí quando que é preso, descobre que o Caleb junta com o Han quer comprar o pastoreio do George, só que a filha dele decide assumir e faz uma coisa melhor ainda. Sabe o que ela faz, pessoal? Ela pega e compra todas as ovelhas do pastor Caleb, junta todas elas e continua fazendo a mesma coisa que o pai dela fazia, que era o quê? Que era ler romances policiais para as ovelhas que ela mal imaginava que elas entendiam, mas ela supôs que elas poderiam entender. E para finalizar a história, a gente descobre que a Beth, na verdade, ela amava o George, só que o George sempre teve olhos para Lily. Quem é a Lily, pessoal? Era a mãe da Rebecca, onde que a gente descobre que a ovelha mais inteligente que solucionava os casos se chamava como Lily. Ou seja, ela pode ter renascido como uma ovelha sendo a Lily, ou foi uma coincidência que ela era tão esperta quanto a esposa que ele amava e não falou realmente o que aconteceu com ela, que ela morreu de uma forma que não explicou. E o filme termina dessa forma. Pessoal, vamos para o que eu gostei e como gostei. Pessoal, esse é um filme que tem uma premissa que você vê o trailer, você vê as coisas e você não dá nada. Mas conforme você vai assistindo, você vai vendo que a história do filme é muito boa. É a mesma coisa que aquele filme dos assassinatos das quarta-feiras, dos velhinhos que solucionam o caso. Só que a diferença nesse caso seria o que são as ovelhas, onde que elas mostraram junto ao mundo, e até mesmo esqueci de falar uma outra coisa importante, que a Lily finalmente acolhe o cordeirinho que dá o nome de George, que era uma pessoa que ela realmente amava, e ele também era excluído e antissocial que nem o verdadeiro George. E aí isso eu achei muito legal. Outra coisa que eu achei interessante também é a história, que você nem imagina que aquele cara poderia ser realmente o filho dele disfarçado, ainda mais que na hora da reunião ele sabia que ele ia ser expulso pela advogada e falou através da sala com a advogada, para não suspeitarem dele. Só que o oficial foi tão esperto no final que ele conseguiu até solucionar o caso graças à ajuda das ovelhas. A história, na minha opinião, é muito boa. O que eu não gostei, pessoal, é que poderia ter explicado mais ou menos o que aconteceu com a esposa dele. Podia ter explicado o porquê que ele parou de falar com a filha, porque ele parou de falar com o filho, o que aconteceu de fato. Mas o filme, na minha opinião, é uma surpresa muito grande. Eu gostei muito do filme. Confesso que é um filme, como eu disse, surpreendente. Você não dá nada, te surpreende do início ao fim. A nota que eu dou para ele, sem mais delongas, é uma nota 9, pessoal. E aí, vocês concordam ou não com o Rafa? Espero que vocês tenham gostado da análise nova. Inscritos, sejam bem-vindos. Inscritos, reconheçam, continuem firmes. Se você gostou, curta @concorda com o Rafa no Facebook e no Instagram. Muito obrigado a todos. Até a próxima.